Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. Vamos às notas, então, eu e Gustavo Ribeiro, ou seria Nuno Ribeiro, né? O sósia do Nuno Moreira, que é muito fácil de dizer que foi o melhor em campo, né? Mas vamos Com deixar para as certeza. notas. Vamos a Léo Jardim. Léo Jardim, goleiro do Vasco, acho que ele não teve culpa no pênalti, evidentemente, e na cabeçada foi um tiro. E fez algumas boas defesas, passou segurança, principalmente na saída de bola, atuando como um líbero. Hoje ele estava ligado. Gostei da atuação do Léo Jardim. Nota 7 para ele. Você, Gustavo? Eu pensei nessa mesma nota 7, eu ia pontuar essa saída de bola dele, que não aconteceu só na partida de hoje não, vem acontecendo, né, porque o Diniz joga com essa linha de zaga mais alta. Só que hoje aconteceu em mais oportunidades, né? Principalmente o Lucas Lima sempre tentando, forçando essa bola nas costas do zagueiro, e o Léo Jardim sempre muito atento. Nota 7 para ele. Vamos então a Puma Rodrigues. Deu uma belíssima assistência para o gol do Nuno, mas defensivamente é um pavor, né? Então, se na frente ele é nota 8, defensivamente eu achei que ele foi nota 4, eu vou fechar em 6, com boa vontade pela assistência e pelas chegadas ao ataque. Você, Gustavo? Eu pensei nessa mesma nota 6, cara. Ele fez uma jogadaça na bola do Nuno ali, brigou, dividiu, depois fez assistência. Só que é isso, cara. O Nuno fez o Nuno. O Puma fez hoje o que a gente já conhece dele, né? Contribuindo na parte ofensiva, ele sempre aparecendo lá, né? Finalizando. Teve uma bola ali que ele chutou cruzado. O Verratti faltou acreditar mais no lance, poderia ter completado e dado mais uma assistência para o Puma, mas defensivamente é um problema. Teve até uma observação que na transmissão foi feita, que teve um momento ali que o Diniz estava falando, Puma, não precisa subir, tá 3-1, que o Puma com o placar de 3-1 continuou subindo e deixando os espaços ali do lado direito dele. Nota 6 também. Vamos então a Hugo Moura. Eu acho que ele fez uma falta providencial, evitando o que poderia ser um gol do Sport. E no mais ele foi seguro. Eu acho assim, até uma ideia sobre a questão do Hugo Moura. Muita gente critica o Hugo Moura, né, acha que ele é ruim e tal. Eu acho que ele é um jogador extremamente útil. E ponto. Ponto. É um jogador útil. Não é um jogador desprezível. Para o elenco do Vasco, ele sobra no sentido da posição. Ele é um volante que dá porrada, né, que consegue marcar e que tem ali uma certa saída de bola, principalmente nas bolas longas. É um jogador útil. Não é craque, não é gênio, longe de ser. Mas eu não consigo ver também como ele se fosse um jogador desprezível, né? Eu acho, por exemplo, que o Zé Gabriel, que o Vasco consegue a arrancada em 23 e não cai, era um tripé formado no meio-campo. O Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho. O Hugo Moura, eu acho muito melhor que o Zé Gabriel, por exemplo, né? Mas, claro, não é mérito. Mas o que eu quero dizer é, ele é um jogador útil. E o Vasco talvez não vai trazer, talvez não vai trazer um outro zagueiro, eu acho muito difícil, justamente porque ele cumpriu o seu papel na zaga. E eu acho que vira uma opção. É o que o Diniz falou na última coletiva. Todos os jogos com ele, o Hugo Moura jogou bem. Alguns jogos jogou mais, outros menos, mas ele sempre tá ali. Ok. É um jogador ok. E ok, num elenco como o do Vasco, é muito útil. Mas eu vou dar uma nota 6 para ele. Você, Gustavo? Eu tinha pensado também na nota 6. Eu ia complementar que, além de útil como um primeiro volante, eu não sou do time que ficou criticando o Hugo Moura como zagueiro. Obviamente, é um problema de termos um jogador improvisado, né? Mas isso é um problema de elenco, na formação do elenco.
Eu acho que o Hugo, assim como você falou, deu conta do recado. Eu espero que hoje tenha sido a última partida dele como zagueiro, que a gente possa voltar a contar agora com ele como essa opção de primeiro volante. E é isso, eu acho que ele finalizou esse ciclo dele como zagueiro assim, sem comprometer. Porque a gente caçando aqui na memória, teve alguma falha do Hugo como zagueiro? Eu realmente não lembro. Não, não lembro não. É... Aqui, calma aí, vamos lá. É isso. Lucas Lucas Freitas. Freitas fez um pênalti, ao meu ver, marcado injustamente. Mas Sofreu um acho que ele foi pênalti. displicente, né? É, mas assim, eu acho que o jogador já vai caindo. Aí é você valorizar a malandragem. Sinceramente, cara. Não teve um toque, não foi assintoso. E ele, no lance, se você pegar o frame do contato, o pé dele já tá para cima. Ou seja, ele já tá meio que saltando no Sim. lance. Então, mas tudo bem. E ele fez uma defesa, porque ele evitou um gol do Sport e ainda sofreu o pênalti do terceiro gol do Verratti. Então, por conta de tudo isso, eu vou dar uma nota 7 para ele. Você, Gustavo? Cara, eu ia dar uma nota 6 porque eu tinha esquecido do pênalti, cara. Porque, na minha opinião, ele foi de forma meio atabalhoada no lance do pênalti, por mais que não tenha sido. Eu acho que ele também se colocou numa situação vulnerável para que o Klaus tivesse feito aquela bananada que ele fez, né? Mas, de fato, eu lembrei agora do lance do pênalti, então ele teve uma participação muito importante na vitória, com pênalti, com tendo salvado a bola ali em cima da linha. Eu também vou com a nota 7 para o Lucas Freitas. Beleza, vamos então a Lucas Piton. Acho que ele deu muito espaço e não conseguiu atacar como a gente sempre observou. Né? O Nuno praticamente foi todo o lado esquerdo ofensivo. Não gostei da partida do Piton, não. Vou dar uma nota 4 para ele. Você, Gustavo? Cara, confesso que foi uma partida discreta do Piton. Não consigo me recordar de muitos lances onde o Piton tenha sido protagonista. Por conta disso, eu vou dar uma nota 5. Vamos então ao Barros, volante que talvez errou alguns passes no primeiro tempo, no segundo tempo manteve a marcação, mas eu acho que a bola queimou um pouco no pé dele, coisa que não aconteceu no Sim. jogo contra o Botafogo. Vou dar uma nota 5 para ele. É jovem, está se adaptando ainda ao time, é natural isso. Mas vou dar uma nota 5 para ele. Você, Gustavo? Cara, eu vou dar uma nota 6. Eu acho que de fato hoje a bola queimou no pé dele. Fez uma partida abaixo do que foi contra o Botafogo, mas acho que ele ainda apresenta, ainda não, e vai continuar apresentando, porque é uma característica dele, algo que o Vasco necessitava muito, que era esse jogador mais intenso, esse jogador que divide forte, que tem muita saúde. E eu acho isso um quesito muito importante nesse time do Vasco, por isso da nota 6. O Jair saiu aos 33 minutos. Fazia uma boa partida, né? Sim. Na saída de pressão, né? Tentando ali armar jogadas também nos desarmes. Eu vou dar, mas assim, pelos 33 minutos, eu vou dar uma nota 6. Eu acho que ele, né, não comprometeu, também não teve nenhum lance ruim dele, mas 33 minutos, vou dar nota 6 para ele. Você, Gustavo? Cara, pelo pouco tempo jogado, eu também vou com a nota 6. Eu acho que ele ficando aí mais tempo tinha potencial para ter uma nota maior. Eu gostaria de ver a dupla, para mim, a dupla titular do Vasco, tendo o Hugo à disposição agora no meio-campo, a volta do Tietchan. Eu gostaria de ver em mais oportunidades o Barros e o Jair. Eu espero que não tenha sido nada grave com o Jair, para que a gente possa ver mais dessa duplinha em campo aí. Perfeito. Para você, então, essa é a titular? Para mim seria. Barros e Jair, Sim, mesmo com Hugo Moura e Tietchan à disposição. sim. Polêmica. Gostei. Não seria, Eu não? penso, Qual seria a sua? para mim, o Tietchan é titular, no lugar do Jair. E aí, no primeiro volante, eu acho que o Barros tem mais. Ele tem mais a entregar do que o Hugo Moura, mas eu não vejo ele ainda pronto para isso. Nesse momento, eu vejo o Então Hugo Moura. seria Hugo Para mim, é e Hugo Moura e Tietchan. Tietchan. Hugo Moura e Tietchan. Para mim, seria o Hugo Moura e Tietchan. Eu acho que o Eu acho que Tietchan. falta a criação com essa dupla de volante que você falou. A Você criação acha, que o cara? Jair dá. Eu acho que o Tietchan ele entrega isso, ele entrega gols também. Eu acho que ele entrega. Eu acho que o Tietchan tem mais velocidade, mais mobilidade que o Jair. O Jair Sim, pode ser um cara que controla mais o jogo. Eu acho que há jogos e jogos. Tanto é que, dependendo do jogo, dá para escalar Jair e Tietchan. E que tem a ganhar o Vasco. Mas a minha dupla seria Hugo Moura pela pegada, que eu acho que ele está mais pronto do que o Barros para isso. E o Tietchan, eu acho que ele tem mais mobilidade que o Jair. Ele tem mais, digamos, saúde. Mas na questão de habilidade, ou até mesmo numa questão de técnica, eu acho até que eles são equivalentes.
E é curioso, né, cara? Antes da temporada começar, eu imaginava o Paulinho disputando com o Cara, Tietê. eu ia falar isso, cara. Porra, me dá uma tristeza a gente lembrar do Paulinho, porque, cara, é um jogadorzaço, assim. A gente viu um 2023 muito forte do Paulinho, um cara que a torcida criou uma identificação rápida por ser vascaíno, né, assumidamente, Verdade. falava isso várias vezes. Infelizmente não conseguiu voltar ao nível antes da lesão, né. Exatamente. Vamos lá, mas vamos seguindo. Felipe Coutinho fez um gol, mas foi muito discreto. Mas no gol ele Sim. teve mérito ao roubar a bola que estava ali sendo protegida pelo adversário e apareceu para fazer gol. E ele é um meio atacante que tem que dar passe e também fazer gol. Por conta disso, pelo gol, mas eu achei a partida dele muito abaixo, tecnicamente falando. Mas eu vou dar uma moral. Dei 7 para o Léo Jardim, para o Lucas Freire, por que não para o Coutinho que fez gol? Nota 7 para ele. É, eu acho que essa partida apagada do Coutinho eu vou pesar um pouco mais em relação ao gol, vou dar nota 6 assim. É mais um jogador que eu tenho dificuldade de lembrar momentos dele na partida, com exceção do lance do gol, onde de fato ele conseguiu recuperar a bola ali do jogador do Sport que estava caído. Também destacar também a marcação do lateral do Sport, no Nuno, que deu assistência. Foi bizarro. O cara se jogou mó tempão antes ali, deixou ali o caminho aberto para o Nuno só achar o Coutinho. Acho que foi uma partida de fato mais apagada, por isso da nota 6. Então vamos a ele, Nuno Moreira, autor de um gol, autor de uma assistência. Cara, eu vou dar uma nota 8. Eu acho que o 8 é uma nota, uma boa nota. Pensei até em 9 e tal, mas acho que o fato dele ter caído bastante no segundo tempo por uma questão física pesou um pouco. Não foi uma partida impecável, mas foi uma ótima partida. Eu acho que 8 é uma nota ótima. Então vou dar 8 para ele. Você, Gustavo? Então, pensei na mesma nota 8 para o Nuno. Durante a transmissão, teve o comentarista fez um comentário, né, que me fez ficar reflexivo, né? Ele falou que o Nuno é o melhor jogador do Vasco no Campeonato Brasileiro. Tenho minhas dúvidas, assim, porque eu acho que o Nuno oscila muito, mas com certeza dentro do top 3 ele tá, porque é um jogador que auxilia muito. A minha bronca no Nuno é que eu sinto que ele tem um potencial de ser mais protagonista. Eu acho que às vezes ele gosta de ser um coadjuvante, né? Ele dá o passe em vez de tentar finalizar. Sinto que às vezes falta ele tentar partir para cima e finalizar mais as jogadas. Mas é um jogador que ajudou demais, assim. Chegou com pouca expectativa e vem entregando muito. Nota 8 pro Nuno. É um jogador extremamente interessante, né, cara? E que chega aí ao seu sexto gol com a camisa do Vasco, tem 6 gols, 6 assistências em 36 jogos. E se a gente for fazer o recorte da temporada, né, do ano de 2025, ele tem 15 gols e 11 assistências em 59 jogos. É um baita achado o Nuno Moreira. Vamos a Rayan. Rayan, hoje mais um jogo apagado na minha visão. Fez um jogo ruim. Não gostei do jogo do Rayan, não. Vou dar uma nota 4 para ele. Você, Gustavo. Sim, eu acho que o Ryan ele briga como uma das notas mais baixas do time no dia de hoje. Já que o Piton ficou com nota 4,5, eu também vou com a nota 4, porque eu acho que o Ryan foi mais abaixo. Vamos então a Pablo Verrete. Lutou o primeiro gol, ou melhor, o segundo gol, ele vai, disputa a bola sobra ali, o Coutinho tira, sai o gol do Coutinho, o segundo gol, e faz o gol de pênalti. Ah, foi mal batido, foi isso, aquilo outro. Gente, pênalti é gol. Se você fez o gol, foi bem batido. Se você não fez o gol, ele foi mal batido. Eu não vou entrar nessa, não, sinceramente. E claro que ele atrapalhou no segundo tempo, quando o Vasco vencia e tomava pressão, mas aí a culpa não é dele, a culpa é do Diniz. Então, eu vou dar a nota pelo gol, usando o mesmo argumento do Coutinho, nota 7 para o Verred. Cara, vou dar nota 6 pro Verratti. E vou me permitir discordar de você. Eu acho que tem pênalti mal batido que entra sim. E eu acho que o do Verratti foi um desses casos. Eu acho que o goleiro do Sport deu um mole ali. Mas o Verratti brigou demais, vontade nunca falta para ele. Mas eu acho que essa nota do Verratti fica um pouquinho abaixo também por ter ficado muito tempo ali em campo, sabe? Mais uma partida onde nitidamente não pedia mais a presença do Verratti, e o Diniz insistiu, e ele ficou boa parte do jogo ali tentando receber bola, que o Verratti, apesar de ser um cara alto, ele não tem o artifício do pivô, a bola batia nele e voltava. Em grande parte ali da segunda metade do segundo tempo, ficaram lançamentos para ninguém, porque o Verratti não conseguia mais segurar essa bola. Então, por isso, da nota 6 para ele. Perfeito. Vamos então a Matheus Carvalho, né, da esquerda para a direita, o primeiro ali, portanto.
Ele entrou no lugar do Jair, eu acho que na marcação ele não comprometeu, mas na saída de bola, claro que o time piorou, né? Porque ele não tem a qualidade do Jair. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Você, Gustavo? Eu vou dar nota 5,5, assim, eu acho que ele fez o papel ali de preencher o meio-campo com mais intensidade do que o Jair, obviamente, mas, teve uma queda brusca na questão da qualidade. Eu acho que a presença do Jair ali naquele segundo tempo, onde o Vasco estava com dificuldade de segurar a bola, talvez seria um jogo diferente com o Jair ali, né, naquele momento. O David entrou e foi nulo, cara. Sinceramente, Achei não que foi lembro nenhum mal, foi lance. mal. Foi mal, entrou, foi nulo também, assim, nulo no sentido de não conseguir fazer nada, não saiu da pressão, não roubou uma bola, não correu. Mas é claro, ele jogou uma fração menor do que o Ryan e do que o Piton. Mas eu não acho que ele foi o pior em campo, né? Por conta disso. Por isso que eu vou dar uma nota 5. Não, um 4,5. Vou dar Então, 4,5 eu para ia ele. nesse 4,5. Eu pensei nesse 4,5 porque a bola queimou muito no pé do David hoje, né. E é curioso como ele vem Sentiu o oscilando. jogo, né? O jogo tava muito quente também, É, talvez não, seja isso. realmente. Mas também chama atenção como o David vem oscilando de uma partida para outra, né. Uma hora ele entra bem, agrega, e aí numa outra ele entra, assim, quebrando a bola literalmente. Verdade. Hoje ele entrou mal, assim. Lucas Oliveira entrou no finzinho, no lugar do Barros, né, que estava sentindo câimbras e tal, pediu para sair cansado. Sem nota para o Lucas Oliveira, portanto. Acho que é traço, né, Gustavo? Concorda comigo? É, não, pode ser traço, mas eu pontuar que ele afastou ali umas 2 bolas de cabeça que foram importantes. Eu acho que ele entrou como esse jogador ali para dar essa fortalecida na bola aérea. Não, perfeito, perfeito. Bom argumento, mas é porque se ele fosse mal também, eu acho que pouco tempo, né? Então, eu Sim. acho que sem nota fica de bom tamanho. Matheus França, claramente sem ritmo. Claramente sem ritmo de jogo. Teve uma bola que ele pega cara a cara com o goleiro. Eu achei que ele corre, eu acho que ele nem chegaria. O goleiro não sai, e aí ele bate meio que em cima do goleiro. Teve a chance de fazer gol. Teve um outro lance que ele pega a bola em velocidade, era só ele virar o corpo e dar um tapa para a direita, e ele meio que segura. Então eu não gostei do jogo dele, mas é aquilo. Entrou assim como o David, fez um pouquinho mais que o David, apareceu um pouquinho mais. Por ter aparecido um pouquinho mais, eu vou dar nota 5 para ele. Você, Gustavo? Eu fecho com essa nota 5. Nesse lance que você comentou, né, esse segundo lance, ele vira de uma forma totalmente desequilibrada, faz o lançamento errado. Nessa que ele ficou cara a cara, me chamou a atenção que ele ficou toda hora olhando para trás, para o lado, assim, parecia que ele não queria finalizar a jogada, ele já estava na cara do goleiro e ficou olhando para o lado, assim. De fato, não entrou bem, mas eu tô com uma expectativa positiva em relação ao Matheus França. Eu acho que vai ser um jogador muito útil. Vale lembrar, cara, ele chegou aqui quando que ele chegou? Foi no dia anterior do jogo do Botafogo, correto? Foi, ele chegou na Terça-feira? segunda-feira, se eu não me engano. Segunda-feira ou terça? Foi segunda, eu acho, cara. Foi numa madrugada. Foi É, no mesmo então dia que teve a coletiva do de apresentação. Acho então que foi foi na segunda. terça-feira. Segunda para terça? Pode ter sido. Então, É. cara, foi tudo muito corrido, entendeu? Seria muito duro da gente cobrar uma atuação melhor de um jogador que chegou não tem nem uma semana. Chegou Eu acho deve que deve foi ter tido terça-feira, cara. deve ter tido uma, no máximo 2 sessões de treino com o time, né. Então é compreensível essa atuação fora de ritmo, né. Há 5 dias atrás, é isso mesmo. Chegou na terça-feira, pô. Sim. Dia 26, cara. Treinou treinou basicamente um treino com o time, viajou, teve viagem, então. Mas eu acho que ele vai ser muito útil. Vamos então a Fernando Diniz. Eu acho que o Fernando Diniz, pela vitória, hoje ele sempre gosta, né, de falar desempenho, resultado. Hoje foi resultado, não foi tanto desempenho, mas de todo modo venceu e era importante vencer. E o Vasco está trazendo uma situação, tirando o jogo contra o Juventude, o Vasco tem se importado muito bem fora de casa. E essa é uma característica que eu tenho falta. A gente, quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente também elogia. O Vasco joga do mesmo jeito, em casa e fora. O que quer dizer esse mesmo jeito? Oscila igual, mas quando é para jogar bem, também joga. E para conseguir resultado, também consegue. Então, vamos lá. Pegando os últimos jogos do Vasco fora de casa, o Vasco só perdeu para o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Empatou com o Internacional, perdeu para o Mirassol, mas assim, todos os jogos o Vasco podendo ganhar, tirando a partida do Juventude, foram todos jogos, digamos, que dá para valorizar, né?
Por exemplo, só pegando aqui, ó, ganhamos do São Paulo, aí depois empatamos com o Internacional um jogo que a gente poderia ter vencido, perdemos para o Mirassol em um jogo que a gente poderia ter empatado e tivemos a bola para vencer, vencemos o Santos, perdemos para o Juventude, onde a gente tinha que ser goleado mesmo, aí perdeu só de 2-0, e agora ganhou do Sport. Então, assim, é um resultado importante pelo fato também do Vasco estar pontuando fora de casa. E isso é muito importante na briga contra o rebaixamento, mas tem que voltar a ganhar em casa também. Se ele conseguir aliar isso, tipo, vencer um jogo como visitante a cada 3 e ganhar um jogo em São Januário a cada 2, a gente não vai precisar ficar na mão. Mas, por isso, resultado, vou dar uma nota 7 para o Diniz. Apesar de tudo, vou dar uma nota 7 para ele. Você, Gustavo? Cara, eu tava entre 5 e 6, mas eu acho que 5 é pesar muito a mão, cara. Eu vou com 6 pro Diniz. Eu acho que hoje o Vasco não fez uma boa partida. O Diniz, ele demorou a vencer. Eu acho que a vitória de hoje, ela vem muito por conta do adversário, assim. Por ter sido contra um esporte muito fragilizado, que tinha muita dificuldade de criar, onde o Vasco entregou a bola para eles basicamente o segundo tempo inteiro e a equipe da casa não conseguiu criar. O gol deles sai numa bola aérea. Se não fosse em bola aérea, cruzamento, o Sport não assustaria o Vasco. Então isso retrata muito a fragilidade da equipe do Sport. Então acho que o resultado hoje veio muito mais por demérito do Sport do que propriamente um mérito do Vasco na partida de hoje. Exatamente. E contra o Sport, o Vasco conseguiu seus primeiros pontos sem o Paulo Henrique, que é outro dado importante também. É um jogador que faz falta, sempre faz. Com Sem ele, certeza. o Vasco toma gol todo jogo e hoje não foi diferente com esses 2 gols sofridos pelo lanterna da competição. Vamos lá. Então as notas ficaram dessa maneira: Léo Jardim com a nota 7, Puma 6, Hugo Moura 6, Lucas Freitas 7, Piton 4,5, Barros 5,5, Jair 6, Coutinho 6,5, Nuno melhor em campo 8, Rayan pior em campo 4, Verrete 6,5, Diniz 6,5, Matheus França 5, Lucas Oliveira entrou no final sem nota, David 4,5 e o Matheus Carvalho 5,25. Essas foram, portanto, as notas de Vasco 3, Sport 2.